acordo com aquilo que são as tuas necessidades, as tuas possibilidades, nós precisamos começar pequeno e crescer com o passar do tempo. Por que nós pensamos isso? Porque aqui surge a pergunta, quando é que nós devemos começar a jejuar? Na verdade, de acordo com o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18, a Bíblia não define parâmetros específicos, apenas diz, Jesus simplesmente fala, quando jejuardes. Não faça como os hipócritas. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, Jobzés é meu nome. Nós estamos aqui para te dar instrução através desse guia de estudo, através dessa série, para que você possa ativar o poder atômico de Deus na tua vida através da oração e do jejum. Desta feita, no dia de hoje, nós vamos falar sobre quando ou qual é a diferença, quais são, e se existem quantos tipos de jejuns. Nós vamos aprender também a importância de cada um deles e também vamos ver, para além disso, nós também estaremos a ver um pouco sobre quando é que nós devemos começar a jejuar. E com base nisso, à medida que nós iremos falar, nós daremos várias bases bíblicas. Na aula de ontem ou no episódio de ontem nós falamos de forma generalizada, mas acredito que a partir do dia de hoje nós traremos bases bíblicas para tudo aquilo que nós fazemos, porque este livro foi baseado na palavra de Deus e também na experiência em que o Reverendo Franklin Hall teve pessoalmente com Deus. E volto a repetir uma frase que eu gosto muito do pastor Celano Malafaia. Quando vemos o testemunho de alguém, nós somos edificados. Mas quando nós temos uma experiência com Deus, nós somos marcados. Então, o nosso propósito, a nossa oração, é que através dessa série, Deus possa te marcar e você possa viver coisas extraordinárias para que você jamais se esqueça do poder que Deus tem sobre a tua vida. Então, sem mais delongas, nós queremos começar dizendo que, na verdade, o jejum, tal como dissemos no episódio passado, é a abstinência de alguma coisa para um determinado fim. Nós podemos fazer jejum de vários tipos de coisas, mas apenas o jejum na abstinência de alimentos e água é que nos dá acesso de termos que nos dá direito de termos acesso às coisas espirituais. Em outras palavras, também, para além disso, nós precisamos ter em conta que existem vários tipos de jejum, porque a Bíblia não especifica quando devemos começar, como devemos fazer, mas simplesmente nós encontramos vários relatos dentro da Bíblia que nos mostram como tem sido feito o jejum de tempo em tempo. E com base nisso, hoje nós queremos falar o quê? Que o jejum, durante a medida que fomos traduzindo o livro, Deus nos deu a graça e nos mostrou, revelou para nós 4 tipos de jejum que nós podemos encontrar na Bíblia, 4 tipos de jejuns, na qual nós podemos encontrar o jejum total, o absoluto, que é o jejum quando ficamos sem comer e sem beber, de forma absoluta. A exemplo disso, nós temos o livro de Atos 9 e o livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 ao 17. E também temos o jejum normal, que é o jejum que nós ficamos sem comer, incluímos apenas água, com base no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 2. E temos o jejum parcial, que é baseado em Daniel, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 21, onde neste tipo de jejum nós simplesmente fazemos restrição de alguma coisa. Em outras palavras, se fôssemos a falar especificamente sobre a nutrição e a dietética, nós estaríamos a falar uma dieta restrita de vários alimentos que geralmente são conhecidos como alimentos tóxicos ou alimentos industrializados, que geralmente podem ser prejudiciais e também por aí vai. E por último, o último tipo de jejum que podemos encontrar na Bíblia é o jejum sobrenatural, que é o jejum
que são raros de acontecer na história da humanidade. Um dos poucos que nós vemos na história é Moisés. Quando Deus se separou, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber, porque estava na presença de Deus. A própria presença de Deus é que alimentava ele. E com base nisso, nós precisamos ter em conta que, de acordo com aquilo que são as tuas necessidades, as tuas possibilidades, nós precisamos começar pequeno e crescer com o passar do tempo. Por que nós pensamos isso? Porque aqui surge a pergunta: quando é que nós devemos começar a jejuar? Na verdade, de acordo com o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18, a Bíblia não define parâmetros específicos, apenas diz, Jesus simplesmente fala: quando jejuardes. Não faça como os hipócritas que ficam com um semblante estranho, de tal maneira que todo mundo entenda que ele está a jejuar. E a Bíblia também não especifica quando é que nós devemos começar, porque ela simplesmente coloca o imperativo. Significa que o jejum para a vida de alguém que quer experimentar o poder de Deus deve ser uma rotina diária, deve ser um estilo de vida, deve ser que nem comer e beber. Você deve ter um calendário, tal como nós falamos no episódio passado. Acredito, se não falarmos, nós iremos falar também como nós nos prepararmos para o jejum. Existem alguns parâmetros que nós devemos seguir para nós ter o jejum eficaz e um jejum com uma boa repercussão nas nossas vidas e também para atrair a presença de Deus. Se você quer experimentar uma limpeza completa no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, o meu conselho é começares hoje o jejum, porque a Bíblia não diz quando, não especifica qual é a idade ideal para começar a jejuar, qual é o período ministerial para começar a jejuar, só diz quando jejuardes. Significa que é um imperativo, é que nem quando Jesus fala a respeito da oração, que devemos orar sem cessar. Significa que não existe um tempo, nós não temos poder de escolha, de dizer, não, vou jejuar no dia X, vou jejuar quando quiser. É sempre que for necessário. A Bíblia não especifica, mas ela fala que é necessário. Ele colocou o imperativo. Quando significa que deve fazer parte do nosso dia a dia. E tal como dizia, a Bíblia não tem regras fixas sobre como nós devemos jejuar ou quais práticas nós devemos especificar. Apenas podemos dizer que o jejum deve ser feito de acordo com várias possibilidades ou várias condições que provavelmente iremos falar com mais detalhes quando nós falarmos sobre como se preparar para fazer o jejum. E com isso, eu quero terminar dizendo o seguinte: não tenta de primeira fazer o jejum ou dar um passo maior que a perna. Faça um jejum baseado na tua realidade, não faça jejum baseado nas tuas emoções. Tal como eu disse no primeiro episódio, existem pessoas que estão a fazer jejuns à torta e à direita, mal sabendo eles que isto estará a prejudicá-los em curto período, em curto ou longo prazo. Por isso, não faça nada baseado na emoção. Começa com jejuns leves e cresça com o tempo. Esse também é o conselho que o reverendo dá no livro. Você precisa começar pequeno e crescer com o tempo. E com isso, nós queremos terminar dizendo o quê? Não esqueça de subscrever no nosso canal, convida os teus amigos, partilha o link desse episódio com mais pessoas. Se você não assististe os episódios anteriores, ou o primeiro episódio, pode voltar lá. E acredito que no próximo episódio nós teremos uma surpresa que vai agradar a todos. Eu já estou feliz pela surpresa que eu vou anunciar para vocês. Mas nós temos plena certeza que vai agradar a todos. E na próxima semana, acredito que no terceiro episódio, nesse caso, que será lançado na segunda-feira, lembrando que estaremos a publicar vídeos novos segunda, ou seja, episódios novos toda a segunda, quarta e sexta, isto até o dia 13 de setembro. Então, contudo, sem mais delongas, nós simplesmente queremos dizer que Deus rica e poderosamente abençoe sua vida. Nos aguardamos por você no próximo episódio. Até lá, estamos ativos. Vamos ativar a bomba atômica de Deus em nossas vidas. Amém.